the class, então bem-vindos à aula. Nós então, vamos dar sequência, né, sem perder muito tempo. Vamos compartilhar aqui a tela. Então tá. Eu tenho notado, tenho visto até pelos quiz, que muitos alunos estão tendo dificuldade, né? Alunos estão sempre tirando 10, 9 e agora a nota está lá 5, 6, 7. Pessoal, esse assunto, como eu falei na última aula, tá? É um assunto mais parecido com o assunto de quinto ano do que de quarto ano. Por quê? Porque agora a gente já passamos da metade do ano. Então não adianta mais eu fazer aulas da mesma maneira que a gente fazia no quarto ano, nas aulas do meio do ano para trás. Por quê? Eu, quando trabalho com o quarto ano, eu entendo que o quarto ano é assim. Do meio do ano para trás, o aluno vai ter aulas muito parecidas com as aulas que ele tinha no terceiro ano, para ele se acostumar. As aulas, claro, vão ficando cada vez mais difíceis. Quando chega do meio do ano em diante, as aulas vão começando a ficar mais parecidas com as aulas do quinto ano. Por quê? Porque você tem que se preparar para isso. Então, esse é um assunto que é diferente de um assunto assim, um nome de uma coisa com um desenho e eu não esqueço e deu. Aqui tem que pensar, tem que entender. Se você entender o assunto, e o assunto não é tão difícil, você tira de letra, ok? Então tá. Nós vamos ver então class 25, 10 and 12. Class 25, 10 and 12. Então, aula 25, 10 and 12. Aqui eu não vou traduzir, porque muitas vezes a gente mistura um pouco, mistura com o português, e na verdade o português aqui nesse assunto atrapalha, tá? Ele realmente atrapalha. Porque a gente tem uma maneira de pensar isso, a gente tem 3 posições em português e em inglês nós temos só 2 posições. Então, em português nós temos quando algo está próximo da gente, quando algo está próximo de quem está nos ouvindo e quando algo está próximo ou afastado da gente. Desculpa, vamos de novo. Quando algo está próximo de quem está falando, quando algo está próximo de quem está ouvindo e quando algo está afastado dessas 2 pessoas. Então, nós temos 3 posições, certo? Em inglês, ou está próximo ou está afastado. Então, por isso, evitar de traduzir, é entender como funciona na língua portuguesa e trazer esse entendimento para a língua inglesa adaptando, ok? Então, geralmente, quando a gente está usando esse assunto 10 and 12, a gente envolve essa questão de apontar as coisas para localizar elas, tá? Por isso que o assunto que a gente está vendo chama-se demonstrative pronouns, ou pronomes demonstrativos, ou seja, palavras pro nome, palavras para o nome, palavras pro substantivo, que servem para substituir ou acompanhar, e nesse caso demonstratives, para localizar próximo ou afastado, ok? Lembrando aqui que aqui você clica para ver o vídeo, certo? Então, para você ver o vídeo, sempre quando tiver vendo a lição, ficou difícil, não estou entendendo, vai lá, clica aqui, vê o vídeo, volta na lição, ou termina a lição, vê o vídeo, volta. Você não tem que fazer tudo com pressa, você tem que fazer e entender, certo? Vamos ver aqui, let's see Tuesday date. Então, vamos ver a data de terça-feira. Então, Tuesday, October, né? 6th, 2020 ou 2020, Garopaba City, Santa Catarina State, Areia de Palhocinha, Neighborhood. Agora, weather forecast, Tuesday, sunny and warm. Wednesday, sunny and hot. E aqui, Thursday, sunny and warm. Então, você nota que aqui nós temos uma temperatura, aqui aumenta a temperatura e aqui volta a diminuir um pouco, mas sem ser cold, né? Ou freezing. Então, sem ser congelante ou frio, certo? Aqui, vendo um greeting, né? What's up?
Então, seria um cumprimento mais informal, quando você chega num lugar. Stay home, tá? Então é importante lembrar, né? Quem está solto e não precisa se preocupar é o vírus, tá? Se nós temos amor pela nossa família, amor pela nossa saúde, a gente continua em casa. Se tiver que sair, usa máscara. Indo nos ambientes, evita o contato com pessoas que não sejam da sua família, mantenha um distanciamento entre as pessoas. Se vai em algum comércio, lembrando que todo comércio é obrigado a ter um álcool gel na entrada, então passe esse álcool gel e mantenha isso. Fazendo isso, você mantém a doença fora da sua família. Não é porque nós estamos cansados desse vírus, de máscara e coisas assim, que acabou. Na verdade, não acabou. Quem acompanha as notícias percebe que lugares, por exemplo, na Europa, como Madrid, que é na Espanha, teve que voltar a fechar todo o comércio, fazer lockdown, porque teve uma segunda onda. Então, se nós não nos cuidarmos, a gente vai emendar a primeira onda na segunda. Então, muito cuidado com isso. It's important for everyone's health. Isso é importante para a saúde de todos. We shall start our class. Então, vamos começar a nossa aula. Né? Pegue seu lápis. Aqui os nossos amigos estão rindo, né? Class. Então, nós estamos vendo study demonstrative. Nós, na última aula, estudamos os demonstrative pronouns this e that. Nós aprendemos com perguntas. What is this? What is that? That is alguma coisa. This is alguma coisa. Ou that is alguma coisa, ok? Esses aqui são os demonstrative pronouns que servem para falar de uma coisa que está this, próxima, ou that, afastado, certo? Então é o singular. Nós vimos os demonstrative pronouns sobre singular, sobre pronomes que falam de uma coisa. Nós vamos ver hoje sobre os plural. São aqueles que falam de mais de uma coisa, ou pessoa, ou animais próximos da gente, ou afastados, ok? Então, nós vamos ver these e those, ok? Você lembra a diferença entre os demonstrative pronouns? Difference. A diferença entre os dois demonstrativos? Então, assim, these, nós podemos traduzir como estes, tá? Cuidado, se você for no Google Tradutor, se você botar, por exemplo, esses, você vai traduzir como essa palavra aqui, tá? Porque em inglês, em português há uma diferença, só para você entender. Estes é coisas próximas de quem está falando. Esses é próximo de quem está ouvindo, ou seja, de quem está falando está um pouco afastado. E aqueles é que está afastado de nós dois que estamos conversando. Então, por isso que não é a mesma coisa traduzir esses em português e estes. Claro que é importante você saber que no dia a dia a maioria das pessoas não usa estes. A maioria das pessoas usa esses, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de linguagem, o falante, ou seja, nós que falamos, sempre vamos escolher a forma mais simples. Então, se eu ficar pensando assim, estes é algo que é próximo de mim que estou falando. Esses é próximo de quem está ouvindo. Só isso de ficar pensando se é próximo do falante, se é próximo do ouvinte, é mais fácil dizer esses. Esses, aqueles, ok? Então, muito cuidado, tá? O melhor para traduzir é estes, o 10, e o those, aqueles, tá? Claro que pode ser masculino, feminino, estas, aquelas, só não vai ter aquilos, deixa eu ver, istos e aquilos, tá? Porque aí não tem, tá? Aí vai ficar só no masculino ou feminino, beleza? Em português, estes ou estas, nós estamos falando de coisas que estão próximas do falante. Aqueles, nós estamos falando de coisas que são distant objects. Distant objects são distantes dos objetos. Os objetos estão distantes de nós, de quem está falando, tá? A mesma, então aqui, ó, a diferença em português, em inglês é a mesma coisa. These, próximo, those, afastado. Attention. Então, atenção.
O this é o plural de this. Então, quando eu falo this, eu estou falando de uma coisa, que é próxima. Quando eu estou falando de this, eu estou falando de mais de uma coisa que também está próxima de mim. Então, é a mesma palavra, só que uma serve para falar de uma coisa e this para falar de mais de uma coisa que está próxima. Em português, na verdade, a gente só faz assim, este, estes, ou esta, estas. Tudo é próximo, só botamos um S. Em inglês, não. Em inglês eu tenho duas palavras, ok? Da mesma forma, those é o plural do that. Então, that é alguma coisa que está afastada, uma coisa. Those é mais de uma coisa afastada. Ok? Muita atenção nisso. Vamos ver alguns exemplos. Ó, 10 cherries. 10 cherries. Estas cerejas. Percebe que a mão está próxima, então elas estão próximas de quem está falando. Então é 10 cherries. Então essas cerejas, elas estão próximas de quem está falando. Como é mais de uma, se fosse uma só, seria this cherry. This cherry, mas como é mais de uma, é this cherry. Attention. As cerejas estão próximas de quem fala, por isso nós usamos this. Agora, perceba onde é que a mão está. Ela está afastada. Eu estou falando de uma cereja? Não, eu estou falando de mais de uma cereja. E essas cerejas estão afastadas. Se fosse só uma, seria that cherry. Como eu estou falando de mais de uma, those cherries. Those cherries. Ok? As cerejas estão afastadas, são mais de uma, então por isso eu vou usar o those. Attention. Então, close, próximo, far, afastado. Então, as cerejas estão afastadas de quem está falando. Né? Há uma distância entre as cerejas e quem está falando. Agora temos 10 are apples. 10 are apples. Estas são maçãs. 10 are apples. É mais de uma, está próxima, então eu falo 10 are apples. Como eu estou usando 10, eu vou ter que usar o are. Lembra que no this e no that eu usava o is. Agora no 10 e no 12 eu vou usar are. Por quê? Are é estão ou são. Então, como são mais de uma maçã, eu vou ter que usar o are. Então, note que a palavra are, ela vai se relacionar com 10 e com those. Ó. 10 are apples. Estas são maçãs. Those are apples. Aquelas são maçãs. Those are apples. Aquelas são maçãs. Attention. De novo o are, só que em relação a coisas que estão afastadas. Those are apples. Ó, vamos ver de novo. 10, near. Está próximo do falante, nós temos dois coelhos. 10 are rabbits. Se fosse só um, seria this is rabbit. Mas seria só um. Como eu estou falando de mais de um, 10 are rabbits. Ok? E aí a gente está vendo o near, próximo, perto. Ok? Near quer dizer próximo ou perto, né? Those, far, ó, afastado. Those are cats. Those are cats. Os gatos estão afastados, ok? Então, far, afastado. Near, próximo. Far, afastados. Those are cats. E aí, quando eu uso those, eu vou usar o are, ok? Attention, far quer dizer longe ou quer dizer afastado, certo? Aqui a gente usou duas palavras, mas as duas palavras significam a mesma coisa. Lembra que a gente viu as perguntas what is this e what is that? O que é isto, o que é aquilo, o que é aquele, o que é aquela, o que é este ou esta ou isto. Para fazer a pergunta,
você só troca onde é this, você usa o this, onde é that, você usa o those. Antes, naqui é is e lá vai ser are. Então, ó, e aí você vai trocar o is por are. Porque a gente está falando, is fala de singular, de uma coisa, e are fala de plural, mais de uma coisa. Ok? Beleza. Então a pergunta, o que são estes? Coisas que estão próximas de mim, eu quero saber o que são. What are these? What are these? Então, what are these? What are these? These are shares. What are these? Como é uma pergunta, essas duas palavras trocam de lugar e na resposta eu digo these are chairs. Estas são cadeiras. Lembre também, these é um neutral word, ou seja, serve para palavras masculinas e femininas. Pode ser traduzido também pode ser trazido então como estas. Nesse caso são cadeiras. Estas cadeiras. Se fosse lápis, que é masculino, these are pencils. Estes são lápis. Então vai depender, na verdade depende mais em português do que em inglês, porque em inglês essa palavra ela não é masculina nem feminina, ok? Agora vamos ver com coisas afastadas mais de uma. What are those? What are those? Afastado e mais de uma. E a resposta, as duas palavras trocam de posição. Those are apples. Those are apples. Aquelas são maçãs. O que é importante, pessoal? Treinar. Então vamos treinar mais um pouquinho. Train. Vamos treinar mais um pouquinho. Primeiro, para treinar mais uma vez, a gente vai ver uma palavra, outra palavra em inglês. Prancha de surf. Em inglês, surfboard. Surfboard. Tanto que quando surgiu no Brasil, chamava surfboard o esporte e a gente só deixou surf. Beleza? Como se a gente estiver falando de mais de uma prancha de surf, surfboards. Surfboards. Agora, what are these? What are these? Próximo, surfboards. These are surfboards. These are surfboards. Agora, a última questão da aula. What are those? What are those? Afastadas, mais de uma, uso are. E aqui na pergunta troca de posição para na resposta falar those are surfboards. Those are surfboards, ok? Espero que você, nós estamos finalizando a aula, espero que você estude bastante e tire uma nota 1000, tá? Nessa lição, uma nota 1000 realmente é difícil, tá, pessoal? Não se preocupe, tem assuntos que são mais fáceis, tem assuntos que são mais difíceis. Esse assunto aqui, ele realmente é mais difícil, mas eu acredito, eu não teria escolhido um assunto que eu achasse que vocês não conseguiriam entender. Como eu sei que vocês são crianças inteligentes, por isso eu escolhi um assunto mais difícil, porque a gente não se testa só nas coisas fáceis, a gente se testa realmente nas coisas difíceis, ok? O nosso amiguinho aqui, então, temos um game sobre esse assunto, um vídeo sobre esse assunto e uma música sobre esse assunto, né? Quando o nosso amiguinho aqui aparece, é o momento na aula de dizer tchau. Você também tem o quiz para fazer. Peço que não faça o quiz de qualquer jeito. Às vezes eu vejo algumas notas que é o aluno simplesmente fica só chutando. Então é uma perda de tempo para mim, para o seu pai, para sua mãe, para você, porque chutar não resolve, você não está aprendendo. Se você chuta, você tem a chance de acertar e tem a chance de errar. Como são mais de uma questão, mais de uma pergunta para uma pergunta, mais de uma resposta para uma pergunta só, a sua chance de acertar sem saber é bem pequena, tá? Agora, se você estuda, você tem mais chance de acertar. Então, a sorte pode ajudar? Pode. Às vezes a gente não tem certeza, mas se você entender o assunto, você consegue eliminar algumas respostas que não são. E aí você fica entre duas, e aí você pode até usar da sorte. Mas não pode usar da sorte sempre, ok? Também temos o Desgrilando nas redes sociais, né, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Gostaria de agradecer aos pais que me mandaram fotos, vídeos.
Muito obrigado. Peço àqueles que ainda não me enviaram que enviem, a gente vai querer registrar isso, a gente vai querer lembrar disso. A história não é feita só de coisas boas, a história também é feita de coisas não tão agradáveis. E esse ano é um ano que vai ficar para a história, para a sua história escolar. Então é importante a gente ter o registro disso para mostrar o quanto o professor, vocês, os seus pais, toda a família, todo mundo se esforçou para você aprender. E para registrar isso é preciso fotos e vídeos. Então peço que mandem para a gente, ok? Então agora a gente está encerrando aqui. Bye bye, see you.